Há um lugar na África que revela seu mistério logo de cara. Quando você olha para sua bandeira, parece familiar. Faixas vermelhas e brancas, um quadrado azul no canto e uma estrela solitária. É quase idêntica à dos Estados Unidos, mas não é. E a razão dessa semelhança esconde um dos capítulos mais obscuros, contraditórios e chocantes da história contemporânea. Esse território nasceu de pessoas fugindo de algo pior, emergindo de um trauma. Foi um teste social onde a liberdade veio acompanhada de violência e controle. Até hoje, as ruas mostram as cicatrizes disso. Agora, vamos explorar a Libéria, um destino pouco conhecido, mas inesquecível. A Libéria é um daqueles países que poucos sabem localizar no mapa. Situada na costa ocidental africana, banhada pelo Atlântico, fica entre Serra Leoa e a Costa do Marfim. Embora pequena comparada aos vizinhos, seu território tem um peso histórico enorme, especialmente para quem analisa os laços entre a África e a América. A capital, Monróvia, homenageia o ex-presidente americano James Monroe, o que já dá uma pista do que vem adiante. Ao contrário da maioria dos países africanos colonizados por europeus, a Libéria teve uma origem única. Antes disso, vamos ao cenário natural. O país é repleto de florestas tropicais, rios largos, planícies litorâneas e mais de 500 quilómetros de costa atlântica. O clima é quente e úmido, com vegetação densa e uma diversidade biológica impressionante. Mesmo compacto, ocupa um ponto estratégico, com acesso ao oceano e fronteiras por todos os lados. Hoje, divide-se em 15 condados, com urbanização em algumas áreas, mas ainda preservando tradições tribais e comunidades rurais isoladas entre rios e montanhas. Curiosamente, os europeus chamavam essa região de Costa da Pimenta, ou Costa dos Grãos, devido à exportação de pimenta da Guiné, usada como especiaria e remédio na Idade Média. Mas o que realmente fascina, além da geografia variada, é sua história. Antes da Libéria como nação, essa terra abrigava 16 etnias distintas, cada uma com suas tradições, idiomas e normas. Povos que viviam da agricultura, pesca e comércio local. A mudança veio no início do século XIX com influências da América. Em 1821, surgiu nos Estados Unidos a Sociedade de Colonização Americana, formada por políticos, religiosos e donos de escravos. Seu objetivo polêmico era enviar africanos libertos de volta à África, alegando melhores oportunidades longe do racismo americano. Mas, na prática, era uma forma de se livrar de uma população incômoda. Em 1822, os primeiros barcos chegaram com ex-escravos libertos, fundando um assentamento chamado Monróvia, em honra a James Monroe, então presidente e apoiador da ideia. Esses recém-chegados, chamados américo-liberianos, criaram uma nova elite, importando costumes, vestimentas, religiões e sistemas de governo similares aos americanos. Por isso, ao declarar independência em 1847, tornando-se a primeira república africana, adotaram uma bandeira parecida, com faixas vermelhas e brancas e uma estrela azul. O lema "O amor pela liberdade nos trouxe aqui" resumia tudo. Mas essa liberdade não era para todos. Por mais de um século, os américo-liberianos dominaram o poder, excluindo as etnias locais das decisões.
Isso levou a um golpe em 1980, liderado pelo sargento Samuel Doe, que derrubou o presidente William Tolbert. A Libéria entrou em um período negro. Em 1989, eclodiu a Primeira Guerra Civil, comandada por Charles Taylor, durando 7 anos e matando cerca de 250 mil pessoas. Quando parecia que o fim chegava, veio a Segunda Guerra, de 1999 a 2003, com mais de 300 mil mortes, feridos e um país devastado. Hoje, as ruas de Monróvia ainda exibem prédios crivados de balas e pessoas com marcas profundas, físicas e emocionais. É comum ver moradores com deficiência sobrevivendo com trabalhos modestos ou pedindo esmolas. Recuperação começou em 2005, com a eleição da primeira mulher presidente, Ellen Johnson Sirleaf, economista de Harvard, ex-funcionária da ONU e conhecida como a Dama de Ferro. Ela ganhou o Nobel da Paz em 2011 por promover democracia e direitos femininos. Em 2018, George Weah, ex-jogador de futebol, ídolo do Milan e PSG, eleito melhor do mundo em 1995, tornou-se presidente, o primeiro atleta a ocupar o cargo. Em menos de 50 anos, a Libéria passou de domínio americano a guerras sangrentas, liderada por uma mulher premiada e um craque. Uma trajetória imprevisível na África. Mas a dor não parou nas batalhas. Mesmo após o cessar-fogo, outras tragédias surgiram. Entre 2014 e 2016, a Libéria foi o centro de uma das maiores crises sanitárias do século XXI. O surto de Ebola. O vírus letal se espalhou rápido, lotando hospitais, deixando médicos sem recursos e separando famílias. Mais de 10 mil infectados e quase 5 mil mortes. Desde então, o país investe em vigilância, treinamento médico e respostas de emergência. Mas o medo persiste. Uma tosse suspeita em um ônibus lotado revive o pavor. Apesar da influência americana nas raízes, a essência da Libéria é profundamente africana. A maioria da população vem de povos originários, presentes antes dos libertos chegarem. Com cerca de 5 milhões de habitantes, divididos em pelo menos 16 grupos étnicos principais, como Kapele, Bassa, Diou, Kru, Mano e Vai, cada um com idioma, rituais e organização própria. Os américo-liberianos, descendentes diretos dos ex-escravos, são minoria, mas ainda influenciam governo, instituições e cultura urbana. Por décadas, moldaram o país ao estilo americano, gerando tensões com os locais. O inglês é oficial, mas as línguas nativas dominam, especialmente no interior, onde frases misturam 3 idiomas sem problemas. Na religião, o cristianismo prevalece, com igrejas protestantes como batistas, presbiterianas, metodistas e episcopais, além de católicas e islâmicas no norte. Mais que rótulos, a fé se mostra no dia a dia. Igrejas por toda parte, incluindo uma coreana em Monróvia, e domingos com ruas cheias de fiéis elegantes saindo de cultos. Nas cidades, vestígios americanos aparecem em táxis amarelos, placas de rua ou cafés com ovos e salsichas.
Mas no interior, as tradições ancestrais dominam. Comunidades mantêm sociedades secretas, como Poro, para homens, e Sandi, para mulheres, passadas de geração em geração. Funcionam como escolas da vida, com rituais de passagem para a maturidade em acampamentos florestais, ensinando cultura, danças, músicas, pinturas corporais e práticas misteriosas. O Poro prepara meninos para liderança e sobrevivência. O Sandi foca em sabedoria e espiritualidade para meninas. Figuras mascaradas, como mulheres do Sandi com máscaras de madeira, aparecem em desfiles secretos. Lendas de espíritos nas matas, folhas sagradas e águas curativas sobrevivem, misturando-se à modernidade sem desaparecer, fortalecendo a identidade apesar dos traumas. A base alimentar na Libéria é simples, mas cheia de caráter. O arroz reina, presente em todas as refeições, ao ponto de haver um ditado: sem arroz não é comida. Ao lado, o fufu, uma pasta de mandioca ou banana da terra, acompanha ensopados picantes. A pimenta malagueta, que deu nome à antiga costa, aparece em quase tudo. Destaques incluem o pepper soup, uma sopa ardida com carne ou peixe, e o torborg, com feijão, óleo de palma e carnes defumadas. No café da manhã, arroz com molho, bolo de arroz com banana ou farofa doce de mandioca com manteiga. Embora haja influências americanas em hotéis, o sabor liberiano vem da terra, temperos, pimenta e palma. Para finalizar, nada melhor que as paisagens liberianas. Se o país carrega feridas históricas, também abriga ecossistemas preservados da África Ocidental. No sudeste, o Parque Nacional Sapo é uma floresta tropical densa e intocada, maior do país e um dos últimos blocos de mata nativa. Abriga espécies raras, árvores antigas e animais únicos, como o hipopótamo pigmeu, tímido e discreto, símbolo nacional que poucos veem de perto. Ao norte, na fronteira com a Guiné, as montanhas Nimba ultrapassam 1.300 metros e guardam espécies endêmicas, reconhecidas como Patrimônio da Unesco. Não é só floresta e montanha. O litoral de 500 quilômetros tem praias de areia clara, vilarejos de pescadores e cenários intocados. Robertsport, no noroeste, é um paraíso para surfistas, com ondas perfeitas, praias desertas e pôres do sol vibrantes, um segredo africano. A Libéria também tem um lado industrial. Desde 1926, hospeda a maior plantação de borracha do mundo, da Firestone, com hectares alinhados de seringueiras. Vista do alto, é uma obra geométrica, mas levanta debates sobre meio ambiente e dependência econômica. No fim, reúne tudo: matas densas, costas selvagens, montanhas míticas, um hipopótamo escondido e paisagens que ecoam sua história. Mesmo que não esteja na sua lista, conhecer um pouco explica por que chamam a Libéria de Terra da Liberdade. Um lugar de beleza, cultura rica e contrastes que desafiam ideias simples. E aí, o que achou dessas curiosidades? Compartilhe nos comentários. Obrigado por acompanhar. Até a próxima aventura pelo mundo.